70% do aprendizado acontece na prática, observando o outro no dia a dia, é o chamado social learning. E olha só, quem eu recebo aqui para falar sobre você multiplica o que aprende é Marcel Molina, é o nosso líder de treinadores e de multiplicação. Seja bem-vindo e me conta, Marcel, multiplicar é mais sobre ensinar ou sobre inspirar? Elis, mais uma vez um grande prazer estar aqui no canal, poder conversar com você sobre esse tema. E quando a gente fala em multiplicar, obviamente, está muito mais focado na inspiração. Marcel, qual que é a grande diferença aí entre cada um dos pontos? Uma coisa é você ensinar alguém a fazer algo, né? Fazer ou desenvolver uma atividade ou trabalhar algum conteúdo específico. É uma metodologia de aprendizagem. É simplesmente você passar um novo conhecimento para alguém. Quando a gente fala em multiplicação, isso vai muito além. Porque ensinar está com foco muito em conteúdo. Quando eu falo em multiplicação, eu estou focando muito mais as pessoas. Então isso tem a ver com a inspiração, em servir como exemplo, fazer para o outro desenvolver em cima disso o processo de modelagem, como o dado que você trouxe, né, recentemente, que 70% do aprendizado acontece através desse mecanismo, desse modelo de aprendizado específico. Ou seja, multiplicar é inspirar, é ser exemplo, é se servir como referência para as pessoas. E Marcel, enquanto você falava, eu fico pensando realmente assim, de quem eu sou, por onde eu passei, sempre tem um pedacinho de um ou de outro em mim que me ensinou uma fala, que me ensinou uma tarefa, que me deu um exemplo de que fazer numa situação difícil, mas eu vejo que essa é uma questão que fica muito ali na intuição, e a gente não traz essa maneira de aprendizado para intenção. Qualquer um pode ser um multiplicador intencional, porque assim, de forma sem perceber, a gente está ensinando mesmo. Mas e como é que a gente sabe se esse multiplicador pode ser intencional? É para todo mundo? É para todo mundo, Elis, mas o que muda muito é o propósito do que você exerce como atividade. Eu costumo dizer o seguinte, o tempo todo você trouxe muito bem, a gente está multiplicando um monte de coisa de forma inconsciente. E coisas boas e, infelizmente, exemplos ruins também. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer isso para a nossa consciência. Porque multiplicar vai muito além de você ter o poder da fala, o poder da comunicação, ou você saber sensibilizar alguém. A pergunta nesse caso a ser respondida é: o que eu estou comunicando? Para quem que eu estou comunicando? Né? O que eu quero multiplicar e qual efeito que eu quero gerar na pessoa. Então, o grande ponto é a gente desenvolver a habilidade, mas trabalhar esse processo com propósito. Se eu não tiver isso como propósito, como objetivo de vida, de ajudar através da multiplicação, com que você se transforme, com que você saia de um patamar X de resultado e parta para um patamar Y. Se eu não pensar isso estrategicamente antes de exercer a atividade da multiplicação, eu vou estar fazendo as coisas de forma inconsciente, trazendo às vezes maus exemplos e servindo de referência negativa para as pessoas. E, infelizmente, isso existe muito. Eu imagino, Marcel, que esse multiplicador que é consciente, que ele é intencional, ele precisa às vezes até sair de uma posição do que eu quero ensinar, de como eu quero ser considerado ou lembrado. Ele precisa entender qual é o canal e como é a forma que o outro vai aprender. Eu estou imaginando isso no caminho correto, Marcelo? É correto, e eu tenho que pensar também em qual legado eu quero deixar com aquele processo de aprendizagem. Então, vamos colocar, você contrata um trabalho de mentoria para fazer algo específico comigo. Antes de eu pegar um monte de conhecimento, ler um monte de assunto em livro e jogar tudo isso goela abaixo em cima de você, eu preciso entender, puxa, quem é a Elis, por onde ela aprende melhor, qual tipo de linguagem eu preciso utilizar, que tipo de exemplo é mais interessante para cada tipo de situação. E aí sim eu pensar na minha estratégia de multiplicação, porque aí você vai me enxergar e olhar, meu Deus do céu, o dia que eu crescer, eu quero ser igual ao Marcel. E aí o Marcel vira para Elis o quê? Um mentor, que não só fala, mas traz exemplo, mostra através da atitude, direciona para o melhor caminho, traz cases de sucesso, mostra vulnerabilidade.
Ou seja, é você servir como inspiração para as pessoas. Marcel, você é um profissional, líder de treinadores em multiplicação, então eu imagino que você esteja bastante consciente do que você multiplica, o que você ensina. Mas eu queria que você trouxesse aqueles momentos que você está ali, não fardado, sabe? A paisana. Teve algum momento que você percebeu que você fez algo, não percebeu e acabou virando referência para as pessoas? Teve, e eu tive essa certeza um dia, há pouco tempo atrás, eu estava num restaurante, encontrei um ex-aluno de sala de aula e sabe aquela história, né? A gente lembra das pessoas vagamente, mas as pessoas lembram de você. E essa pessoa me chamou de canto para conversar. Falou, Marcel, eu trabalhava em tal empresa, fiz um treinamento com você, apresentei um plano para melhorar minha performance e você trouxe ali um feedback altamente negativo, trouxe um caminho diferenciado, me tirou 100% da zona de conforto e naquele momento eu queria te esgoelar, né? A minha vontade era literalmente Sério? essa. Mas aquilo, basicamente, fez a pessoa repensar a vida. E ela percebeu que ela se achava, brincadeiras à parte, a última bolachinha do pacote, mas ela percebeu que ela não era. E ela buscou qualificação, ela buscou outros processos de aprendizagem, novas formas de se desenvolver, e aí buscou um outro caminho na carreira. E conseguiu ter um resultado extraordinário. Qual foi a moral da história? Se não fosse aquele gatilho que ela teve naquele treinamento, aquela situação desconfortável, ela jamais teria o insight que ela precisaria mudar. E o que aconteceu? Naquele encontro, aquela pessoa foi lá, foi me agradecer ela ter ficado tão pé da vida comigo em cima de uma experiência. E o que eu quero dizer com tudo isso, Elis? A gente acha às vezes que multiplicação é você falar bonito, só motivar naquele sentido de empoderar as pessoas, só que aí a estratégia às vezes é te deixar desconfortável. E trabalhar isso de uma maneira extremamente natural, para que você perceba que você precisa desenvolver pontos de melhoria e buscar aí um caminho diferente. E é muitas vezes o que a gente faz. E nessa situação é o que muitas vezes a gente acaba se tornando referência para as pessoas. Então você virou referência em causar desconforto, Marcel. Em desconforto, exato. Mas existe melhor forma. Incomodar a pessoa. Elis, existe melhor forma de você crescer saindo da zona de conforto? Ninguém cresce confortável o tempo todo. A gente falou em algum episódio aqui sobre a liderança aquada, que estávamos juntos, inclusive, esse líder precisa treinar como causar desconforto para poder multiplicar também de verdade a transformação, né, Marcel? Então, assim, dá para gerar o desconforto de uma maneira que gere a transformação no outro sem ser mal educado, sem ser cancelado, sem fazer o outro se sentir menor. Então tem um formato para causar desconforto. Se vocês quiserem saber como é que multiplica essa forma certa de causar desconforto, eu acho que vocês vão precisar da Bravende, principalmente aqui do Marcel, né, Marcel? Não, e é exatamente isso, Elis, porque vamos pensar o seguinte, você sabe que precisa melhorar em um ponto. Se eu chegar para você simplesmente e trazer um plano de ação, você pode virar para mim e falar, Marcel, faz todo sentido o que você está trazendo, mas esse é o teu plano, não é o meu. Então, quando a gente fala em processo de multiplicação, eu primeiro preciso gerar um desconforto em você para que você pense, puxa, eu preciso mudar. Eu cheguei a essa conclusão. Ninguém me apontou o dedo. Eu percebi. Nessa hora, puxa, Elis, como é que você pode me ajudar? Traga o conceito, traga a inspiração, traga o conteúdo. O nível de aderência da pessoa naquele novo processo de aprendizado, esse nível de aderência vai ser muito maior. Marcel, você trouxe aqui, o que diferencia então alguém que inspira ações, me inspiro as pessoas, e que vai além da admiração momentânea? Admiração momentânea. Tem muitos profissionais por aí, não estou aqui para falar de nenhum nome, mas que chegam em redes sociais ou presencialmente, falam bonito, engajam, né? Chegam lá com uma boa postura, com uma boa comunicação e sensibilizam. E aí o que acontece, Elis? Essa pessoa vai lá e começa a seguir esse profissional. Aí começa a perceber nas redes sociais que esse profissional ele vai totalmente na contramão daquilo que ele falou. Momentaneamente, essa pessoa criou referência, mas depois ela não serviu como inspiração para aquela pessoa que passou por aquele processo de aprendizagem. Então, o que hoje um bom multiplicador ele precisa fazer?
ele precisa ter coerência daquilo que ele fala com aquilo que ele faz. Ele precisa ter a atitude. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou lá, eu sou sensibilizado por alguém, eu vou seguir essa pessoa, eu vou ter essa pessoa como referência. Eu vou querer ter outras oportunidades de ter esse contato. E se essa pessoa, né, ela cumprir aquilo que ela falou, ela mostrar que a vida dela segue exatamente aquele propósito, aquela direção que num primeiro momento me sensibilizou, me chamou a atenção, consequentemente eu crio muito mais referência. Então cuidado de só, você que está me assistindo aqui, ouvir aquela pessoa que fala bonito, se empodera, isso é bacana, mas perceba se essa pessoa tem a coerência do que ela fala com o que ela faz. E, Marcel, assim, existem multiplicadores para desaprender? A gente vai precisar deles? Ah, precisamos muito, muito, porque Elis, pensa o seguinte, o nosso cérebro, ele trabalha por repetição de comportamento. E existem duas formas de aprender, ou por um alto impacto emocional, ou por repetição, como eu comentei. E às vezes, você já deve, na sua trajetória, ter percebido que tem pessoas que falam, puxa, eu preciso mudar, eu preciso aprender tal coisa. Só que ela fala uma coisa e não consegue. Por quê? Porque existem ali crenças que foram instaladas no decorrer da vida que faz com que aquela pessoa, mesmo sabendo que precisa mudar, ela não muda. Então o processo de multiplicação, ele passa primeiro. Antes de eu te ensinar algo novo que você quer, eu preciso desconstruir muita coisinha que está aí na sua cabeça, porque senão não vai ter espaço para o novo conhecimento entrar. Então, parece maluco, né, esse termo, mas o multiplicador, ele tem que desaprender, ele tem que fazer o outro desaprender algumas coisas para ele perceber. Aí ele volta lá, sair da minha zona de conforto. Realmente, seguir 10 anos, 20 anos da minha vida, fazendo do mesmo jeito, seguindo o mesmo caminho inadequado, agora eu preciso fazer algo diferente. Aí eu busco um novo conteúdo, um novo conhecimento. Marcel, a gente falou aqui que multiplicador inconsciente a gente tem aos montes, todos nós somos, porque a gente está sempre ensinando ou aprendendo alguma coisa com as outras pessoas, mesmo que elas nem estejam percebendo. Mas esses multiplicadores intencionais que sabem trabalhar o outro para desaprender e para aprender, vai ter apagão desses profissionais? Elisa, é uma coisa que me preocupa, porque cada vez menos eu vejo as pessoas tendo esse propósito de multiplicar aprendizado, com propósito, com tudo que a gente tem falado aqui, e os bons multiplicadores já estão numa etapa de final de carreira. Então, eu entendo que existe ali uma lacuna, né, nesse sentido de bons multiplicadores nas empresas, e inclusive na Bravend, um dos programas que a gente tem é formar esses multiplicadores, porque é muito necessário, né, a gente manter essa chama acesa e deixar o legado do aprendizado nas empresas e perante as pessoas. Ai, Marcelo, você me deixou preocupada. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também ficou preocupado com essa questão. E olha, você pode ter multiplicadores aí já dentro da sua empresa. E a gente pode também te ajudar a multiplicar esse aprendizado por meio deles. Marcelo, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que você multiplicou ainda mais o que você ensina por aqui. Eu que agradeço, Elis, e mais uma vez, gente, vamos multiplicar bons conhecimentos, porque é isso que vai fazer com que todos nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. E você, quer multiplicar ainda mais aí o seu aprendizado? Então é só circular por esse nosso canal, que tem muito, muito conteúdo para você se desenvolver e desenvolver outras pessoas. Não sabe nem como fazer multiplicação? Encaminhe o vídeo. Encaminhe o vídeo para alguém que certamente vai acontecer essa multiplicação do aprendizado, tá bom? Por enquanto a gente fica aqui, mas tem mais. Até mais. Tchau, tchau.